chuva sem fim, noites sem sol, desertos mais frios que o gelo. Estes são os lugares mais irreais e extremos da Terra. Bem-vindo a um dos lugares mais estranhos e implacáveis da Terra, Dallol, Etiópia. Visto de cima, parece uma pintura surreal. Poças de ácido brilham em verde neon. Torres de minerais se erguem como corais da terra firme. E o vapor sibila constantemente das rachaduras no solo. Mas não se deixe enganar pela beleza. Este lugar é a panela de pressão da Terra. Localizado na depressão de Danakil, Dallol fica a mais de 120 metros abaixo do nível do mar e detém o recorde de temperatura média mais alta já registrada em um local habitado. Estamos falando de um lugar onde a temperatura média diária gira em torno de 34 graus Celsius o ano todo, não a máxima do verão. A média diurna ou noturna. É como estar ao lado de um motor a jato. Sua pele arde, seu suor seca antes de se formar, e o ar fica pesado com enxofre e calor. E não é só calor. Dallol está viva. Fontes ácidas borbulham da terra. O chão estala sob seus pés. As cores vibrantes, amarelos, verdes e vermelhos, vêm de minerais que seriam tóxicos na maioria dos outros ambientes. Tocar na água aqui não é refrescante, é perigoso. A idade de algumas piscinas é quase a do ácido de bateria. Respirar o ar por muito tempo pode irritar seus pulmões. Este não é um lugar para caminhadas. É mais como entrar em um filme de ficção científica, ambientado em outro planeta. E, no entanto, antigamente havia um pequeno assentamento aqui. No início dos anos 1900, as pessoas vinham em busca de potássio, um mineral valioso usado em fertilizantes. Eles construíram cabanas, trabalharam sob o sol escaldante e tentaram domar um dos lugares mais selvagens do mundo. Mas a natureza não joga limpo em Dallol. O assentamento foi abandonado e hoje, os restos de madeira dessas construções jazem deformados e queimados, como relíquias esquecidas em um forno. Dallol não desafia apenas a resistência humana. Ela reescreve as regras da aparência da Terra. A NASA a estudou para entender como seria a vida em outros planetas. Cientistas comparam sua química à de Marte e até mesmo a de algumas luas de Júpiter. Então, quando alguém diz que está quente hoje, claramente nunca esteve aqui. Agora, de um dos lugares mais secos e quentes da Terra, vamos levá-lo a um lugar completamente diferente. Mawsynram, uma pequena vila aninhada nas colinas do nordeste da Índia. Aqui, a chuva não é apenas parte da vida, ela é a vida. Esta região recebe mais de 4.700 centímetros de chuva todos os anos. Isso é mais de 10 vezes a precipitação anual da cidade de Nova York. E quando chove aqui, não é apenas garoa, é um dilúvio. Lençóis d'água caem do céu por dias, às vezes semanas, sem parar. Os moradores de Mawsynram se adaptaram de forma inteligente. As casas são construídas com telhados grossos e inclinados, feitos de grama densa para abafar o som da chuva. As crianças usam enormes folhas de bananeira como guarda-chuvas e esquecem os guarda-chuvas comuns. Elas não têm a mínima chance. Durante o pico da temporada de monções, os moradores mal conseguem ver o céu por meses. Estradas inundam, rios transbordam e a neblina se forma tão densa que não se consegue enxergar 3 metros à frente. O que faz chover tanto aqui é tudo uma questão de geografia. Mawsynram fica bem na borda do Planalto de Meghalaya, diretamente na trajetória do ar quente e úmido que vem da Baía de Bengala. À medida que esse ar atinge as montanhas, ele sobe, esfria e libera torrentes de chuva e rajadas concentradas. É um cenário natural para chuvas torrenciais ininterruptas. O resultado, uma vila que vive dentro de uma nuvem durante grande parte do ano. E o mais estranho é que a região ao redor pode estar completamente seca a poucos quilômetros de distância. É como se Mawsynram tivesse sido escolhido a dedo pelo céu para ser o maior coletor de chuva da Terra. Agora mude seu foco para a Groenlândia, onde o clima não apenas muda, ele chicoteia. No Summit Camp, uma remota estação de pesquisa, situada a mais de 3.000 metros acima do nível do mar, na camada de gelo da Groenlândia, cientistas testemunharam algumas das oscilações de temperatura mais rápidas e extremas já registradas no Ártico. Em apenas algumas horas, as temperaturas aqui saltaram mais de 55 graus e 6 décimos Celsius, passando de frio extremo, abaixo de zero, para quase zero repentino. Isso pode parecer ameno em comparação com os extremos em outros lugares, mas no Ártico, esse tipo de salto é enorme. É como ir do congelamento profundo para a primavera em uma única tarde, só que sem as flores. Essas mudanças estão ligadas a estranhos eventos climáticos polares, incluindo raros rios atmosféricos, enormes faixas de ar quente e umidade que chegam inesperadamente. Um dos incidentes mais chocantes aconteceu recentemente quando chuva, não neve, caiu no acampamento pela primeira vez. Isto não é uma vila costeira. Isto é o topo da Groenlândia. Chover aqui era impensável, até que deixou de ser. O acampamento em si é um punhado de tendas e abrigos de pesquisa sobre uma camada de gelo de 3 quilômetros de espessura. Cientistas vivem e trabalham aqui monitorando o clima, o derretimento do gelo e os padrões climáticos que podem remodelar as costas do mundo todo. Cada rajada de vento, cada onda de calor inesperada conta uma história sobre um planeta em fluxo. O acampamento Summit é silencioso, branco e vasto, mas por trás do silêncio há movimento.
O clima rápido, selvagem e imprevisível aqui não segue regras. Ele as reescreve. Se você já reclamou do inverno, talvez seja melhor pular uma viagem a Oymyakon. Esta pequena vila no nordeste da Sibéria detém o título não oficial de lugar mais frio e permanentemente habitado da Terra. Quão frio? Tente 73 graus abaixo de 0 Celsius. Esse é o tipo de frio em que os cílios congelam e sua respiração se transforma em cristais de gelo na frente do seu rosto. Apesar disso, Oymyakon é o lar de algumas centenas de pessoas que vivem e trabalham aqui o ano todo. As escolas só fecham quando as temperaturas caem abaixo de 51 graus Celsius negativos. Os moradores dirigem seus carros o dia todo porque desligar o motor significa que ele pode nunca mais dar partida. Os canos congelam no subsolo, então latrinas são padrão. Não é incomum ver alguém andando pela rua com um casaco de pele sobre outro casaco de pele com gelo se acumulando nos cílios. Por que fica tão frio? Nós, Oymyakon, sentamos em uma bacia cercada por montanhas que retêm o ar frio como um freezer com a tampa fechada. Céus limpos e ventos parados. Deixa a temperatura despencar noite após noite sem interrupção. Não há corrente do Golfo para aquecer as coisas. Não há grandes cidades por perto, apenas o vasto vazio siberiano que se estende por centenas de quilômetros. No entanto, as pessoas aqui não apenas sobrevivem, elas se adaptaram. A dieta é rica em carne e gordura, principalmente de rena e cavalo. Não há agricultura, então tudo precisa ser preservado ou importado. Até mesmo celulares podem travar e desligar depois de alguns minutos ao ar livre. Oymyakon não finge ser confortável, mas é real. É acidentado e oferece um vislumbre de quão longe a resistência humana pode ir quando a vida é construída em torno da sobrevivência ao mais frio que a Terra pode lançar sobre você. Todas as noites, sem aviso. Os céus acima do lago Maracaibo explodem em luz, não de fogos de artifício ou luzes da cidade, mas do próprio espetáculo elétrico da natureza. Esta região da Venezuela vê raios com tanta frequência que detém um recorde mundial. No seu pico, podem ocorrer mais de 280 raios por hora. Isso é mais de 4 raios por segundo. Sem exagero. Os moradores locais chamam isso de real, no Pogo del Catatumbo, ou Catatumbo. Acontece perto da foz do rio Catatumbo, onde o ar quente e úmido do Caribe encontra os ventos frios da Cordilheira dos Andes. Esse choque cria as condições perfeitas para tempestades de raios ininterruptas, especialmente à noite. E não acontece apenas na estação chuvosa. Esse espetáculo de luzes naturais acontece quase 300 noites por ano, muitas vezes durando 10 horas seguidas, visto de longe. Parece uma discoteca silenciosa no céu. Clarões brilhantes iluminam as nuvens, refletem na água e iluminam tudo à vista. Nenhum trovão atinge a maioria dos observadores, apenas luz pura. Pilotos já o usaram como um farol natural para navegar pelos céus. E ele é visível a quilômetros de distância, mesmo de aviões voando alto sobre o país. O que é ainda mais surpreendente é que os cientistas ainda estão estudando por que esse ponto exato produz raios tão consistentes. A geografia, a umidade, a topografia, tudo se alinha para transformar este lago no ponto mais eletrificado da Terra. E, no entanto, as pessoas vivem aqui. Elas pescam, elas trabalham, elas dormem sob os raios como se fossem uma canção de ninar. Para elas, as tempestades são apenas parte da vida, normais, até reconfortantes. Mas para o resto do mundo, Maracaibo é um experimento científico vivo, um lugar onde o céu nunca escurece completamente. A Antártida pode estar coberta de gelo, mas há um lugar dentro dela onde não cai um único floco de neve por anos, ou até séculos. Bem-vindo aos vales secos de McMurdo, um deserto congelado que quebra todas as expectativas. Sem dunas de areia, sem cactos. Mas este é um verdadeiro deserto por definição e por campo. É um dos lugares mais secos da Terra, recebendo menos de meio centímetro de precipitação por ano. Agora, aqui está a surpresa. Este deserto fica na região mais fria do planeta, cercado por geleiras. Os vales secos são quase completamente livres de gelo. Ventos poderosos e carismáticos descem as montanhas a mais de 300 km por hora. Tão fortes que evaporam qualquer umidade antes que ela se assente. A neve pode cair, mas não permanece. Ela é lançada no ar e desaparece, deixando para trás nada além de rocha exposta e solo sem vida. Caminhar pelos vales secos de McMurdo é como pisar em Marte. O solo é seco, rachado e cor de ferrugem, sem árvores, sem grama. Quase nenhuma vida visível. Até bactérias lutam para sobreviver. Mas, estranhamente, cientistas descobriram algumas das formas de vida microbiana mais antigas escondidas sob as rochas ou nas profundezas dos lagos cobertos de gelo. É por isso que a NASA e outras agências espaciais estudam este lugar. Ele imita a superfície de Marte melhor do que qualquer outro lugar na Terra. Esses vales são tão remotos e tão intocados que você pode olhar ao redor e saber que quase nada mudou em milhões de anos. Não há cidades, estações ou estradas.
Apenas um silêncio frio, nenhuma vida selvagem, nenhum pássaro no céu, nem os famosos pinguins da Antártida vêm aqui. Os vales secos de McMurdo são um paradoxo da natureza, um deserto seco dentro de um continente congelado. Eles revelam um lado da Antártida que a maioria das pessoas nunca imagina, um lugar onde a água é mais rara que o gelo e o silêncio é absoluto. No coração do Saara, há um lugar onde o sol é escaldante de dia e o frio cortante à noite. Bem-vindo a Aoulef, uma cidade remota no sul da Argélia, que está entre os lugares mais quentes do planeta. As temperaturas regularmente ultrapassam os 50 graus Celsius, e o sol bate na areia com tanta intensidade. Os moradores locais dizem que andar descalço ao ar livre pode queimar as solas dos pés em segundos. O que torna Aoulef especialmente extremo não é apenas o calor, são as oscilações bruscas de temperatura. À noite, o mesmo ar que assa o deserto cai para níveis surpreendentemente frios, às vezes chegando a 4 graus Celsius. Isso é uma oscilação de 45 graus em apenas algumas horas. O ar seco do deserto não consegue reter o calor. Então, quando o sol desaparece, o calor também desaparece. Quase não há sombra aqui, nem árvores, nem prédios altos. Apenas arenito e sol. As ruas de Aoulef costumam ficar vazias durante os períodos mais quentes do dia. Os moradores ficam em casa, com as janelas fechadas, esperando até a noite, quando o ar esfria o suficiente para respirar sem esforço. É uma vida construída em torno do ritmo do clima extremo. Durma quando estiver calor, mexa-se quando estiver frio. O próprio Saara já é lendário, mas Aoulef o eleva a um nível superior. Tempestades de areia podem surgir sem aviso, obscurecendo o horizonte como uma parede de fumaça. O céu fica alaranjado, a visibilidade cai para poucos metros, e quando o vento diminui, tudo o que resta é o silêncio e o calor subindo das dunas. Apesar de tudo isso, as pessoas vivem aqui. Os mercados abrem após o pôr do sol. As crianças brincam sob as estrelas. E a água, ela vem do subsolo profundo, cuidadosamente extraída e usada com parcimônia. Aoulef é a prova de que, mesmo em um dos ambientes mais hostis da Terra, a vida pode se estabelecer, se manter e prosperar em seu próprio ritmo. Se a Terra tem uma fornalha, é aqui mesmo no deserto de Lut, no Irã. Essa vasta e inabitável paisagem detém o recorde da temperatura de superfície mais alta já registrada no planeta. Escaldantes 93 graus Celsius, medidos por satélite. Essa não é a temperatura do ar. Essa é a temperatura real do solo. Pise descalço nele e você não duraria mais do que um segundo. Conhecido localmente como Dasht Elut, esse deserto não apenas esquenta, ele permanece quente. Por anos, ele liderou as tabelas globais de calor como o campeão escaldante do planeta. E não é difícil entender por que o terreno é feito de rocha vulcânica escura e areia que absorvem e retêm o calor como a forja de um ferreiro. Nuvens são raras, a chuva é praticamente inexistente e não existe um único assentamento permanente no centro do deserto. Você não encontrará muita vida selvagem aqui. Nenhum réptil, nenhum inseto, nenhum pássaro. É tão seco e tão quente. Nem mesmo bactérias conseguem sobreviver em algumas partes. É um forno natural, onde a vida para bruscamente. Mas o que você encontrará são algumas das paisagens mais sobrenaturais da Terra. Vento, cristas esculpidas, torres rochosas afiadas e campos infinitos de dunas de areia que parecem a superfície de outro planeta. A NASA usa imagens deste lugar para testar instrumentos para futuras missões a Marte. E isso faz sentido. O deserto parece alienígena, parece inabitável e se comporta de maneiras que confundem até mesmo cientistas experientes. Uma área conhecida como Gandon Berian, ou trigo torrado, recebeu esse nome depois que uma carga de grãos foi acidentalmente deixada lá e mais tarde foi encontrada completamente queimada. No entanto, apesar de todos os seus extremos, o deserto é hipnotizante. Ondas de areia se estendem pelo horizonte, interrompidas apenas por formações estranhas e irregulares que se erguem do calor. Não há silêncio igual, nenhum calor que se compare. O Lut não apenas desafia recordes, ele os define. No nordeste dos Estados Unidos, longe de desertos e extremos polares, há um pico com uma reputação que rivaliza com os ambientes mais inóspitos do mundo. O Monte Washington, com pouco mais de 1.800 metros de altura em New Hampshire. Pode não parecer intimidador até você chegar ao cume. Lá em cima, o tempo muda em minutos. E o vento não sussurra. Ele ruge. Esta montanha já deteve o recorde mundial da rajada de vento mais rápida, já registrada em terra firme. A impressionante velocidade de 372 km por hora. É mais forte do que a maioria dos tornados. Dizem que estar lá em cima durante uma tempestade é como estar atrás de um motor a jato. Mesmo em um dia claro, o vento pode te derrubar. E a sensação térmica cai bem abaixo de zero. O que causa tamanha loucura? É tudo uma questão de localização. O Monte Washington fica na convergência de várias grandes rotas de tempestades, e seu formato canaliza o ar para cima, a velocidades incríveis. É como se a natureza tivesse projetado as montanhas, especificamente para reprimir o caos da atmosfera e liberá-lo no cume. O observatório do Monte Washington fica bem no topo. Pesquisadores vivem lá por semanas a fio, monitorando o vento, a neve e o frio.
Eles tiveram que acorrentar seus equipamentos. As portas são construídas para abrir apenas para dentro, caso contrário, elas voam. Há dias em que você nem consegue sair sem equipamento de escalada, não porque esteja escalando penhascos, mas porque o vento pode literalmente te jogar montanha abaixo. Isso não é apenas um fenômeno de inverno. O clima do Monte Washington é selvagem o ano todo. Pode estar ensolarado e calmo na base, enquanto o cume é fustigado por ventos com força de furacão e visibilidade zero. Os turistas costumam visitar no verão, atraídos por suas vistas, mas mesmo assim pode nevar. Uma manhã clara pode se transformar em um apagão na hora do almoço. Essa imprevisibilidade faz parte da lenda da montanha, e é por isso que ela ganhou o apelido de lar do pior clima do mundo. Se você está procurando chuva no deserto do Atacama, no Chile, pode estar esperando a vida toda. Algumas partes deste deserto não veem uma única gota há centenas de anos. Bem-vindo ao deserto não polar mais seco da Terra, onde a paisagem se parece mais com Marte do que com qualquer outro lugar no planeta. Sério, a NASA testou seus rovers para Marte aqui, antes de enviá-los para fora do planeta. Localizado ao longo da costa do Pacífico e ladeado pela Cordilheira dos Andes, o Atacama está preso em uma zona seca. A corrente fria de Humboldt resfria o ar que vem do oceano, impedindo a formação de umidade. Ao mesmo tempo, os imponentes Andes bloqueiam qualquer ar úmido vindo do leste. O resultado é uma sombra de chuva quase total, que deixa regiões inteiras em seca permanente. O solo fica rachado e coberto de sal. Os vales estão repletos de formações rochosas estranhas e minerais coloridos que não sofrem erosão há séculos. Há lugares onde os cientistas nunca detectaram qualquer vida microbiana no solo. Algo quase inédito na Terra. E ainda assim, espalhados pelo deserto, encontram-se pequenas cidades, observatórios e até geoglifos antigos esculpidos nas encostas. É também um paraíso para observadores de estrelas, sem nuvens, sem umidade e quase sem poluição luminosa. O céu sobre o Atacama está entre os mais limpos do mundo. Telescópios instalados no alto das montanhas coletam dados sobre galáxias distantes, tudo a partir deste terreno sem vida e queimado pelo sol. Apesar da aparência sem vida, a vida existe aqui, por pouco. Você encontrará espécies resilientes de líquens, cactos e flamingos que prosperam perto de fontes de água raras. O Atacama não é apenas seco, é extremo em todos os sentidos. Um lugar onde a sobrevivência parece mais persistência e o silêncio se aprofunda nas rochas. Na cidade mais ao norte dos Estados Unidos, o sol se despede e não volta por mais de 2 meses. Barrow, oficialmente conhecida como Utqiagvik, fica acima do Círculo Polar Ártico e a cada inverno mergulha na escuridão total por cerca de 65 dias. Sem nascer do sol, sem luz do dia, apenas uma longa noite congelada. Quando o sol se põe em novembro, ele não mergulha no horizonte. Ele desaparece completamente. O céu fica azul profundo e depois preto, interrompido apenas pelas estrelas, a lua e o brilho suave da aurora boreal. Para os recém-chegados, a noite sem fim é surreal. As luzes da rua ficam acesas o dia todo, e o tempo começa a parecer uma sugestão em vez de um cronograma. O frio aqui é cortante e constante, com temperaturas regularmente abaixo de 29 graus Celsius. O vento uiva do mar e o gelo espesso bloqueia o litoral. Mesmo durante os meses de luz do dia, o clima de Barrow permanece brutalmente frio, mas é a escuridão que define a identidade da cidade. No entanto, Utqiagvik não é uma cidade fantasma. Cerca de 4.500 moradores vivem aqui, muitos de famílias Inupiat, que vivem na região há gerações. Eles construíram casas e comunidades que se adaptam ao ritmo dos extremos polares. As pessoas vão à escola e à oficina, tudo sob um céu que se esquece de nascer. E quando o sol finalmente retorna no final de janeiro, é uma celebração não apenas pelo calor, mas também pela luz. Ele surge acima do horizonte, baixo e dourado, projetando longas sombras sobre o solo congelado. Então, cada dia fica mais longo, levando a um verão em que o sol nunca se põe. Em Utqiagvik, o contraste entre os extremos não é apenas um padrão climático, é um modo de vida. Existe o calor, e existe o calor do Vale da Morte. Aninhada no leste da Califórnia, esta bacia escaldante pelo sol não é apenas um inconveniente de verão. Ela detém o recorde de temperatura do ar mais alta, já registrada, de forma confiável na Terra, 56,7 graus Celsius, medida em Furnace Creek. É quente o suficiente para cozinhar ovos na calçada e derreter acabamentos de plástico de carros. Mesmo em um dia normal de verão, as máximas chegam a bem acima de 49 graus Celsius. O Vale da Morte fica a mais de 26 metros abaixo do nível do mar, cercado por altas cadeias de montanhas, que retêm o calor como um gigantesco forno natural. O sol bate implacavelmente e o solo seco e rochoso reflete o calor de volta para o ar. Quase não há umidade para amenizar o impacto. É apenas um calor cru e sem filtro que parece pressionar você de todos os lados. E, no entanto, a paisagem é deslumbrante. Dunas de areia ondulantes brilham ao longe.
As planícies de sal se estendem infinitamente como um oceano congelado feito de cânions brancos e cristalinos, e rochas irregulares serpenteiam pelo vale moldado ao longo de milhões de anos pelo vento e pela água que raramente aparecem. Existe até um lugar chamado Badwater Basin, o ponto mais baixo da América do Norte. Incrivelmente, a vida ainda encontra um caminho. Carneiros selvagens do deserto navegam pelos penhascos. Coiotes trotam ao longo das estradas. E quando uma rara tempestade atinge, o vale irrompe com flores silvestres e o que os moradores chamam de superfloração. Uma breve, mas vívida exibição que transforma o solo do deserto em um tapete vivo. Turistas de todo o mundo vêm para experimentar os extremos aqui. Alguns ficam apenas o tempo suficiente para tirar uma foto no termômetro de Furnace Creek antes de correr de volta para seus carros com ar-condicionado. Mas para aqueles que permanecem, o Vale da Morte oferece algo mais. A sensação de estar em um lugar onde a Terra gira o mostrador e mostra do que realmente é capaz. Viajamos por desertos escaldantes, planícies congelantes e céus cheios de raios. Mas agora chegamos a um lugar onde o clima não muda porque nunca precisa mudar. Bem-vindos a Puerto López, uma pacata cidade pesqueira na costa do Pacífico do Equador, onde as estações não existem como a maioria das pessoas as conhece. Aqui a temperatura oscila constantemente, entre 25 e 28 graus Celsius durante todo o ano. Sem neve, sem ondas de calor escaldantes, sem geada nas janelas ou pilhas de folhas caídas. Apenas uma brisa suave, sol quente e ritmo constante. Os moradores locais dizem que o tempo parece mais lento aqui, e é fácil entender o porquê sem estações para marcar o calendário. Cada dia parece um fim de semana longo e tranquilo. Essa magia climática acontece graças à localização de Puerto López, bem na linha do Equador e perto do Oceano Pacífico. As correntes oceânicas quentes mantêm o ar ameno, enquanto o mar modera o calor. A chuva vem em rajadas curtas durante a estação chuvosa, mas as mudanças são suaves. Não há verão brutal ou inverno gelado batendo à porta. Mas só porque o clima é previsível, não significa que o lugar seja chato. Todos os anos, baleias jubarte migram para perto da costa, atraindo visitantes do mundo todo. O vizinho Parque Nacional Machalila mistura florestas secas, falésias costeiras e águas repletas de corais. É um dos poucos lugares onde você pode caminhar por trilhas na selva e mergulhar em ondas cristalinas na mesma hora. Os moradores planejam suas vidas de acordo com as marés, não com as temperaturas. Não há pressa para verificar a previsão do tempo. É sempre bom que a consistência dê a Puerto López seu charme. Não é extremo em termos de recordes de calor ou velocidades do vento. Seu extremo é o quão imutável e pacífico ele permanece. Em um mundo onde o clima geralmente é o centro das atenções, e talvez no final, essa seja a maior reviravolta de todas. Entre os climas mais dramáticos da Terra, esta pequena cidade costeira se destaca por simplesmente permanecer perfeitamente igual. Imagine uma ilha tão mortal que pisar nela parece entrar em um filme de terror da vida real. Essa é a Ilha das Cobras, ou Ilha da Queimada Grande, localizada na costa do Brasil. Esta pequena ilha rochosa, a cerca de 150 quilômetros de São Paulo, pode parecer um paraíso tropical à primeira vista, mas esconde um segredo assustador. É o lar de uma das populações mais densas de cobras do mundo. Não são cobras quaisquer, são víboras lanceiras douradas. Uma espécie tão venenosa que sua mordida pode causar sangramento grave, falência de órgãos e até morte em poucas horas. A lanceira dourada não é encontrada em nenhum outro lugar da Terra e, ao longo de milhares de anos, evoluiu para prosperar neste habitat isolado. Estima-se que haja uma cobra por metro quadrado na ilha. Sim, você ouviu direito, por metro quadrado. O veneno da lanceira dourada é 5 vezes mais potente do que o de seus parentes continentais. Uma necessidade para caçar pássaros que param durante a migração. Uma vez mordidos, os pássaros não têm chance. Os moradores contam histórias de cobras caindo de árvores e atacando qualquer um que chegue muito perto. Até mesmo a Marinha Brasileira declarou a ilha proibida para visitantes, permitindo que apenas alguns pesquisadores, cuidadosamente monitorados, pisem em suas costas traiçoeiras. O que torna a Ilha das Cobras ainda mais fascinante é como ela permaneceu intocada pelo desenvolvimento humano. Seu isolamento preservou um ambiente tão único e tão assustador que parece quase sobrenatural. Se a ideia de milhares de cobras venenosas não for o suficiente para lhe dar arrepios, considere isto. As cobras não são o único perigo. Os penhascos escarpados e o clima imprevisível fazem dela um destino perigoso, até mesmo para os cientistas corajosos que estudam seu ecossistema. De cobras venenosas a dentes afiados, as Ilhas Farallon nos levam a um novo tipo de perigo. Localizadas a apenas 48 quilômetros da costa de São Francisco, essas ilhas rochosas são famosas por sua população de grandes tubarões brancos. As águas frias ao redor das Farallons são um local de alimentação para esses predadores de ponta, atraídos pela abundância de focas e leões marinhos. Essas criaturas das profundezas não estão apenas de passagem, elas estão aqui para caçar. O que torna essas ilhas tão perigosas não são apenas os tubarões. O terreno irregular e as correntes imprevisíveis adicionam uma camada extra de risco.
Mergulhadores e pesquisadores que se aventuram nessas águas enfrentam a ameaça muito real de encontros com tubarões. O apelido da área, Dentes do Diabo, vem das rochas afiadas e semelhantes a dentes que reivindicaram inúmeros navios ao longo dos anos. Não é surpresa que as águas aqui tenham ganhado a reputação de um dos ambientes marinhos mais perigosos do mundo. E não vamos esquecer a névoa assustadora que frequentemente cobre as ilhas, amplificando sua aura sinistra. Apesar dos perigos, as Farallones desempenham um papel vital na pesquisa marinha, com cientistas estudando os tubarões para entender melhor seu comportamento. Mas para a maioria das pessoas, até mesmo a ideia de chegar perto dessas águas é o suficiente para causar arrepios na espinha. As Ilhas Farallones são um lembrete gritante de quão implacável a natureza pode ser, e quão pequenos realmente somos em seu meio. Das águas geladas do Pacífico, mudamos para o coração ardente da Ilha do Fogo, parte do arquipélago de Cabo Verde. Dominada pelo vulcão ativo Pico do Fogo, esta ilha é uma bomba relógio. A mais de 2.800 metros, o vulcão paira sobre a ilha. Suas erupções remodelaram a paisagem repetidamente. A erupção mais recente, em 2014, deslocou comunidades inteiras e deixou para trás um rastro de destruição. A vida na Ilha do Fogo é uma aposta. O solo vulcânico fértil atrai colonos que cultivam vinhedos e plantações, mas todos os dias eles vivem sob a ameaça de outra erupção. O perigo não está apenas nos fluxos de lava, que podem engolir vilas inteiras, mas também nos gases tóxicos liberados durante as erupções. Até o solo pode traí-lo aqui. Terremotos geralmente precedem a atividade vulcânica, aumentando o desconforto da vida na ilha. O que torna a Ilha do Fogo tão única é a resiliência de seu povo. Eles se reconstroem e se adaptam após cada erupção, agarrando-se às suas casas e meios de subsistência, apesar dos perigos. Mas a imprevisibilidade do vulcão é um lembrete constante de que o poder da natureza não pode ser domado. Para os visitantes, as vistas de tirar o fôlego vêm com uma sensação subjacente de trepidação, beleza e perigo entrelaçados em cada momento. De vulcões em chamas, seguimos para o norte até um trecho árido de areia, no Atlântico Norte, Sable Island. Conhecida como o Cemitério do Atlântico, esta ilha em forma de crescente fica a cerca de 300 quilômetros a sudeste da Nova Escócia. Sua reivindicação à infâmia, mais de 350 naufrágios atraídos para sua ruína por bancos de areia escondidos e tempestades implacáveis. Durante séculos, os marinheiros temeram essas águas, onde o clima imprevisível e as areias movediças tornavam a navegação um pesadelo. O que aumenta o perigo de Sable Island é seu isolamento. Antes presos aqui, os sobreviventes enfrentavam um ambiente hostil, sem fontes naturais de água doce e pouca comida. Hoje, a ilha abriga cavalos selvagens, que se acredita serem descendentes de gado naufragado. Essas criaturas resilientes vagam pelas dunas, adicionando uma beleza assustadora à paisagem desolada. Sable Island pode agora ser protegida como um parque nacional, mas seus perigos permanecem. As águas traiçoeiras que a cercam ainda representam riscos para navios e pesquisadores que visitam a ilha. E enquanto os naufrágios contam histórias de infortúnios marítimos, eles também servem como um lembrete assustador da mão implacável da natureza. Na Ilha Sable, a sobrevivência sempre foi sobre resistência e sorte, e mesmo hoje, sua reputação como um lugar perigoso continua bem merecida. Aninhada na costa de Nápoles, a Ilha Gaiola parece um refúgio idílico à primeira vista. Duas pequenas ilhotas conectadas por uma fina ponte de pedra, cercadas por águas azul turquesa, é uma cena saída de um cartão postal. Mas as aparências enganam. Os moradores acreditam que a Ilha Gaiola é amaldiçoada, e sua história assustadora confirma essa afirmação. Ao longo dos anos, uma série de infortúnios atormentou seus proprietários, de mortes repentinas à ruína financeira. O perigo não é apenas superstição. As águas ao redor de Gaiola podem ser traiçoeiras, com correntes imprevisíveis, tornando-a um local arriscado para nadadores. Além disso, a vila abandonada na ilha aumenta seu fascínio fantasmagórico. Há rumores de que foi usada para rituais sombrios no passado, mas o edifício agora é uma relíquia em ruínas, amplificando a sensação de desconforto. Mesmo aqueles que não acreditam em maldições não podem negar a atmosfera inquietante da ilha. Apesar de sua reputação sinistra, a Ilha Gaiola atrai aventureiros curiosos e caçadores de emoções ansiosos para descobrir seus segredos. Mas se o perigo está em forças sobrenaturais ou simplesmente na loucura humana, a mística da ilha continua a atrair e repelir visitantes em igual medida. É um lugar onde a beleza e o mistério colidem, deixando uma impressão que perdura muito depois que você deixa suas margens. A uma curta distância de Veneza, fica a Ilha Poveglia, um lugar tão mergulhado em tragédia que é frequentemente chamado de Ilha dos Mortos. Usado como uma estação de quarentena durante a peste negra, milhares de vítimas da peste foram trazidas aqui para morrer, seus corpos queimados em enormes fossos. Mais tarde, a ilha abrigou um asilo, onde experimentos perturbadores teriam ocorrido. Hoje está abandonado, mas sua reputação sinistra permanece. Os perigos de Poveglia vão além de sua história assustadora.
Os edifícios dilapidados são estruturalmente instáveis, com paredes em ruínas e vegetação alta criando um ambiente perigoso. Explorar a ilha não é apenas assustador, é fisicamente arriscado. E então, há o impacto psicológico. Muitos visitantes relatam sentir uma presença opressiva e desconfortável, como se o passado sombrio da ilha estivesse gravado em seu próprio solo. Apesar de sua história sombria, Poveglia mantém um fascínio inegável para caçadores de fantasmas e fãs de história. É um lembrete gritante dos momentos mais sombrios da humanidade, congelados no tempo. A ilha pode estar fora do alcance do público, mas sua lenda continua a crescer, tornando-a um dos lugares mais infames e perigosos da Itália. Mudando para o hemisfério sul, a ilha Fraser, na Austrália, pode parecer um paraíso, com suas praias infinitas e florestas tropicais exuberantes, mas é um playground de predadores. A ilha abriga uma série de perigos naturais, começando com sua infame população de dingos. Embora esses cães selvagens possam parecer inofensivos, eles são conhecidos por atacar humanos quando provocados ou em busca de comida. Os riscos não param por aí. As águas da ilha Fraser escondem uma variedade de ameaças, incluindo águas-vivas venenosas e fortes correntes de retorno que podem facilmente arrastar os nadadores para o mar. As áreas do interior não são mais seguras, com cobras e aranhas venenosas espreitando na vegetação rasteira. Até a areia em si representa um perigo. Manchas macias podem agir como areia movediça, prendendo caminhantes desavisados. O que torna a ilha Fraser tão enganosa é sua beleza. Os turistas são atraídos por seus lagos cristalinos e imponentes dunas de areia, muitas vezes subestimando os perigos. Mas aqui, a natureza reina suprema, e a complacência pode rapidamente levar ao desastre. Fraser Island serve como um lembrete vívido de que mesmo os locais mais deslumbrantes podem estar cheios de perigos se você não estiver prestando atenção. Poucos lugares na Terra permanecem tão intocados e perigosos quanto a Ilha Sentinela do Norte. Localizada na Baía de Bengala, esta pequena ilha é o lar dos sentineleses, uma das últimas tribos isoladas do mundo. Os sentineleses têm resistido ferozmente a qualquer contato externo por milhares de anos, atacando qualquer um que ouse se aproximar. Este isolamento não é apenas uma questão de escolha, é sobrevivência. A falta de imunidade a doenças comuns torna qualquer contato com o mundo exterior potencialmente letal para eles. Mas o verdadeiro perigo está em como a ilha impõe seu isolamento. Há muitas histórias de visitantes, acidentais e intencionais, que foram recebidos com uma saraivada de flechas. O governo indiano declarou a ilha fora dos limites, mas mesmo políticas rígidas não podem impedir o aventureiro ocasional de tentar o destino. Em 2018, um missionário que tentou fazer contato foi morto. Um lembrete sombrio dos riscos envolvidos. Sentinela do Norte não é perigosa por causa de sua geografia ou vida selvagem, mas por causa das barreiras culturais e físicas que a mantêm fechada. Para a maioria, é um lugar que deve ser admirado de uma distância segura. Um raro vislumbre de um mundo que a sociedade moderna deixou para trás. O isolamento assume um significado totalmente novo quando nos mudamos da Baía de Bengala para as costas frias da Escócia. A ilha Gruinard, um pequeno pedaço de terra desolado na costa escocesa, carrega um legado sombrio como o local de um dos experimentos mais perigosos da história. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo britânico testou a guerra biológica, liberando esporos de antraz na ilha. O objetivo era estudar seu potencial como arma, mas os resultados foram catastróficos. Os esporos de antraz contaminaram o solo tão completamente que a ilha foi declarada inabitável por décadas. As tentativas de descontaminá-la envolveram encharcar o solo em formaldeído e remover toneladas de solo contaminado. Foi somente em 1990 que a ilha foi declarada segura, mas o estigma permanece. Visitar Gruinard hoje pode não representar um risco imediato à saúde, mas o peso psicológico de sua história permanece. A paisagem árida e varrida pelo vento serve como um lembrete assustador da capacidade de destruição da humanidade. Do isolamento autoimposto dos sentineleses ao isolamento forçado de Gruinard, esses lugares mostram como tanto a cultura quanto a ciência podem deixar marcas indeléveis na Terra. Das costas varridas pelo vento da Escócia, viajamos para os picos vulcânicos de Miyakejima, no Japão, onde o próprio ar é uma ameaça silenciosa. Localizada no arquipélago de Izu, esta ilha faz parte de uma cadeia vulcânica que frequentemente lembra os moradores de sua presença. No ano 2000, uma erupção maciça do Monte Oyama forçou a evacuação de toda a população da ilha. Mesmo depois que os fluxos de lava pararam, o perigo permaneceu. Altos níveis de gás tóxico de dióxido de enxofre tornaram o ar irrespirável por anos. Quando os moradores finalmente puderam retornar, a vida havia mudado fundamentalmente. As máscaras de gás se tornaram uma parte essencial da vida diária, com sirenes de alerta e monitores de qualidade do ar constantemente lembrando a todos da fragilidade da ilha. Os visitantes de Miyakejima também são obrigados a carregar máscaras de gás.
um símbolo gritante de como a natureza continua a ditar os termos da vida aqui. O contraste assustador entre as paisagens exuberantes da ilha e seus perigos invisíveis faz de Miyakejima um lugar de tensão constante. Ao contrário de Gruinard, onde a contaminação foi causada pelo homem, Miyakejima é um lembrete de que a própria natureza pode ser de tirar o fôlego imortal. Passando do ar tóxico para ruínas radioativas, o atol de Bikini nas Ilhas Marshall guarda um legado assustador de testes nucleares. Entre 1946 e 1958, os Estados Unidos conduziram 23 testes nucleares aqui, transformando este atol remoto em um deserto desolado. O teste mais infame, o Castelo Bravo, foi 1000 vezes mais poderoso do que a bomba lançada em Hiroshima, deixando a ilha irradiada e inabitável. O que torna o atol de Bikini especialmente assustador é sua aparência. Na superfície parece um paraíso tropical sereno, com lagoas azul turquesa e palmeiras balançando. Mas por baixo dessa fachada há um cemitério radioativo. O solo ainda está contaminado, tornando a agricultura impossível, e os níveis de radiação permanecem inseguros para a habitação permanente. Até mesmo a vida marinha nas águas ao redor absorveu vestígios da precipitação radioativa. Hoje, o atol de Bikini é um lembrete gritante das consequências devastadoras das armas nucleares. Embora um punhado de mergulhadores o visite para explorar os navios afundados dos testes, ele está longe de ser um destino turístico. A beleza assombrosa do atol é uma prova de como as ações da humanidade podem deixar cicatrizes permanentes até mesmo nos cantos mais remotos da Terra. De uma catástrofe causada pelo homem, nos voltamos para o isolamento natural da Ilha Bouvet, um lugar tão remoto que é frequentemente chamado de ilha mais inacessível do mundo. Localizada no Oceano Atlântico Sul, a quase 1.600 quilômetros da Antártida e a mais de 2.500 quilômetros da África do Sul, a Ilha Bouvet é um deserto vulcânico e gelado, que é completamente desabitado. Os perigos da ilha começam com sua geografia. Penhascos e geleiras íngremes tornam o desembarque quase impossível, e seu clima severo, ventos fortes, temperaturas congelantes e neblina constante aumentam o desafio. Quase não há vegetação, e a vida selvagem se limita a focas e aves marinhas agarradas às suas costas inóspitas. Em 1964, um misterioso barco salva-vidas foi encontrado abandonado na ilha, gerando teorias e especulações sobre como ele chegou lá e o que aconteceu com seus ocupantes. A desolação da Ilha Bouvet é sua característica definidora. É um lugar que poucos ousaram visitar, e menos ainda sobreviveram para descrever. Ao contrário do atol de Bikini, cujos perigos são resultado da interferência humana, Bouvet é uma fortaleza natural, mantendo o mundo sob controle com seu domínio gelado. Seguindo para o leste de Bouvet, chegamos à Ilha Heard, uma joia vulcânica no sul do Oceano Índico. Este remoto território australiano é dominado pelo Big Ben, um vulcão ativo que geralmente fica envolto em neve e gelo. A ilha é um paradoxo, um lugar onde fogo e gelo coexistem, criando uma paisagem tão perigosa quanto cativante. O que torna a Ilha Heard tão perigosa não é apenas o vulcão, embora suas erupções sejam imprevisíveis e violentas. As geleiras ao redor apresentam seus próprios riscos, com fendas escondidas sob a neve, prontas para engolir exploradores desavisados. Adicione a isso o clima brutal, com ventos fortes, temperaturas congelantes e tempestades frequentes. E fica claro porque esta ilha raramente é visitada. No entanto, apesar de todos os seus perigos, a Ilha Heard é um santuário para a vida selvagem, incluindo focas, pinguins e aves marinhas. Seu isolamento a manteve relativamente intocada pela atividade humana, tornando-a um local vital para pesquisas científicas. Mas até mesmo os cientistas pisam com cuidado aqui. A Ilha Heard não é apenas um desafio para o corpo, é um teste de resistência e respeito pela força bruta da natureza. Vamos começar com uma viagem de carro, se você for corajoso o suficiente. A Estrada Yungas da Bolívia, apelidada de forma ameaçadora de Estrada da Morte, se estende por 64 quilômetros pelos Andes e é considerada uma das estradas mais perigosas do mundo. Esta rota angustiante começa na cidade de alta altitude de La Paz e desce para a exuberante floresta amazônica. Mas as vistas de tirar o fôlego vêm com riscos de vida. A estrada é estreita, muitas vezes não mais larga do que 3 metros em alguns lugares, e abraça penhascos que mergulham mais de 600 metros. Adicione curvas cegas, deslizamentos de terra e nenhuma proteção, e você tem uma receita para o desastre. Durante a estação chuvosa, a estrada de terra se transforma em uma bagunça escorregadia, com deslizamentos de lama lavando seções inteiras. Em meses mais secos, a poeira sufocante levantada pelos veículos pode obscurecer a visibilidade, criando um novo conjunto de desafios. No entanto, apesar dos riscos, a Estrada Yungas ainda atrai ciclistas em busca de adrenalina e viajantes ousados. Para os moradores locais, é uma linha de vida necessária, pois conecta vilas remotas à cidade movimentada. Mas mesmo os motoristas mais experientes tratam essa rota com respeito. Um erro pode ser fatal. A Death Road é um lembrete arrepiante de como a natureza e a infraestrutura entram em choque, deixando os humanos para navegar no equilíbrio perigoso.
Vamos viajar para o calor escaldante da depressão de Danakil, na Etiópia, lar do campo geotérmico de Dalol, um lugar tão inóspito que parece outro planeta. Situado a mais de 120 metros abaixo do nível do mar, este deserto sulfúrico é uma das áreas habitadas mais quentes da Terra, com temperaturas que excedem regularmente 50 graus Celsius. A paisagem é surreal, uma profusão de amarelos, verdes e vermelhos, formados por fontes ácidas, depósitos de enxofre e piscinas carregadas de minerais. É lindo em sua aparência alienígena, mas não se deixe enganar. Este lugar é tão mortal quanto hipnotizante. Gases tóxicos como o dióxido de enxofre enchem o ar, dificultando a respiração sem equipamentos de proteção. O solo em si é instável, com crostas finas que podem entrar em colapso sob os pés, mergulhando você em águas escaldantes e ácidas. Até as bactérias lutam para sobreviver aqui, tornando-o um dos ambientes mais extremos do planeta. Apesar de sua hostilidade, o campo geotérmico de Dalol atrai aventureiros e cientistas, atraídos por sua singularidade e semelhança com condições semelhantes às de Marte. Para os visitantes, cada passo é uma aposta, pois a Terra pode traí-lo a qualquer momento. O campo de Dalol é um lembrete gritante do poder bruto e indomável da Terra, lindo, mas completamente implacável. Trocando o calor escaldante por profundezas vertiginosas, chegamos ao Cânion do Colca, no Peru, uma das maravilhas naturais mais inspiradoras do mundo. 2 vezes mais profundo que o Grand Canyon, esta maravilha peruana mergulha mais de 4.000 metros na terra, criando uma paisagem de tirar o fôlego de penhascos escarpados e vales íngremes. Mas sua beleza esconde um perigo significativo. As trilhas remotas do Canyon são traiçoeiras, com caminhos estreitos e em ruínas que podem fazer um caminhante cair de suas paredes implacáveis. Deslizamentos de terra são comuns, especialmente durante a estação chuvosa, e o clima pode mudar de calmo para fatal em minutos. Para aqueles ousados o suficiente para caminhar no cânion, os desafios são físicos e mentais. A descida é difícil, mas a subida é ainda mais difícil, exigindo resistência e navegação cuidadosa em terrenos rochosos. No entanto, aqueles que fazem a jornada são recompensados com vistas incríveis. Condores planando sem esforço em correntes termais, terraços antigos construídos pelos incas e vilas remotas que parecem intocadas pelo tempo. O Cânion do Colca é mais do que um teste de resistência. É uma experiência humilhante que revela a escala e o poder da natureza. Mas não é um lugar para ser menosprezado. Um passo em falso aqui pode facilmente ser o último. Com 8.611 metros de altura, o K2, atravessando a fronteira entre o Paquistão e a China, é a segunda montanha mais alta do mundo e, sem dúvida, a mais mortal. Conhecida como a Montanha Selvagem, ela tirou a vida de 1 em cada 4 alpinistas que tentaram chegar ao seu cume. Ao contrário do Everest, que tem rotas bem estabelecidas e relativa acessibilidade, o K2 é um teste brutal de resistência, habilidade e pura força de vontade. Suas encostas íngremes e geladas, clima imprevisível e avalanches frequentes fazem de cada passo uma aposta com a morte. O que diferencia o K2 é sua dificuldade implacável. A escalada técnica necessária é extrema, com os alpinistas frequentemente lutando contra paredes rochosas verticais cobertas de gelo. O gargalo, uma seção notória perto do cume, é uma passagem estreita e perigosa, alinhada com seracs de gelo instáveis que podem desabar sem aviso. Somando-se ao perigo está a falta de oxigênio em tais altitudes, deixando os alpinistas na infame zona da morte, onde o corpo humano começa a desligar. A reputação do K2 é lendária e seus perigos são bem documentados. Apenas os escaladores mais experientes ousam enfrentá-lo, e mesmo eles são frequentemente forçados a voltar. Para aqueles que alcançam o cume, a conquista vem com grande risco, e frequentemente, com as vidas daqueles que não conseguiram servindo como lembretes sombrios ao longo do caminho. Mudando de picos imponentes para uma elevação mais modesta, o Monte Washington, em New Hampshire, pode não parecer perigoso à primeira vista. Com apenas 1.917 metros, está longe de ser a montanha mais alta do mundo. Mas não se deixe enganar pelo seu tamanho. O Monte Washington é famoso por seu clima extremo e imprevisível. A montanha já deteve o recorde mundial de maior velocidade do vento já registrada em terra, 372 km por hora. Combinado com temperaturas abaixo de zero e fortes nevascas, isso cria uma combinação mortal para caminhantes e escaladores. O cume é conhecido por rápidas mudanças climáticas que podem pegar até os mais preparados desprevenidos. Uma manhã ensolarada pode rapidamente se transformar em uma nevasca, com condições de nevasca tornando a navegação quase impossível. O vento frio pode reduzir as temperaturas a níveis letais.
causando congelamento e hipotermia em minutos. Até mesmo a experiente equipe do Observatório do Monte Washington enfatiza o quão traiçoeiras as condições podem ser. Apesar dos riscos, o Monte Washington atrai milhares de visitantes todos os anos, atraídos por sua beleza acidentada e pelo desafio que ela apresenta. Mas a montanha tem pouca paciência para erros. Para aqueles que subestimam, as consequências podem ser fatais. É um lembrete de que o perigo nem sempre é medido pela altura. Às vezes, está na fúria dos elementos. De picos gelados ao calor tropical, a floresta amazônica na América do Sul oferece um tipo muito diferente de perigo. Abrangendo mais de 5,5 milhões de quilômetros quadrados, esta densa selva abriga alguns dos animais selvagens mais diversos e perigosos da Terra. Escondidos sob sua copa exuberante estão cobras venenosas como a fer-de-lance, onças espreitando nas sombras e sapos venenosos que podem matar com um único toque. Mas não são apenas os animais. A própria floresta tropical pode ser uma armadilha, com caminhos desorientadores e vegetação densa, tornando fácil se perder. Os rios da Amazônia são igualmente traiçoeiros, abrigando piranhas, enguias elétricas e o infame candiru, um peixe parasita com reputação de atacar nadadores desavisados. O calor e a umidade criam um ambiente propício para mosquitos portadores de doenças, disseminando malária e dengue. E se isso não for suficiente, a ameaça constante de enchentes repentinas e deslizamentos de terra torna a navegação nesta região selvagem ainda mais perigosa. Apesar desses perigos, a Amazônia é uma fonte de fascínio e maravilha. Seu tamanho e biodiversidade a tornaram uma região crítica para pesquisa científica e conservação. Mas para aqueles que se aventuram em suas profundezas despreparados, a beleza da Amazônia pode rapidamente se transformar em uma luta pela sobrevivência. É um lembrete gritante da dualidade da natureza, incrivelmente bela, mas inegavelmente implacável. Escondida nas profundezas da floresta amazônica, encontra-se uma das regiões mais misteriosas e isoladas da Terra, o Vale Javari. Estendendo-se pela densa selva no oeste do Brasil, este território abriga a maior concentração de tribos isoladas do planeta. Protegidas por vastos rios, árvores imponentes e vegetação impenetrável, essas tribos vivem completamente separadas do mundo moderno, guardando segredos que a humanidade ainda não descobriu. O Vale do Javari não é fácil de explorar. As copas densas da selva cobrem mais de 83 mil quilômetros quadrados de deserto, uma área quase tão grande quanto Portugal. Nenhuma estrada atravessa esse território, e o acesso é estritamente controlado pelo governo brasileiro para proteger as tribos indígenas que prosperaram aqui por milhares de anos. Apenas um punhado de forasteiros já vislumbrou essas comunidades isoladas, e as poucas fotografias que existem mostram aldeias intocadas pela vida moderna, onde cabanas são feitas de folhas de palmeira e a vida gira em torno da floresta. Os cientistas acreditam que pelo menos 14 tribos indígenas distintas vivem aqui, com várias completamente isoladas e desconhecidas do mundo exterior. Essas tribos sobrevivem apenas da caça, pesca e coleta de plantas selvagens. Eles falam línguas nunca documentadas por pesquisadores, e seus costumes permanecem um mistério completo. A cada ano, pequenas pesquisas de aeronaves ocasionalmente avistam tribos, pessoas vivendo em cabanas de palha, reunindo-se em volta de fogueiras comunitárias ou pescando ao longo de rios tranquilos. Exploradores que ousaram se aproximar desta terra escondida retornaram com histórias notáveis de biodiversidade. Onças, ariranhas e esquivas águias, arpias, compartilham este espaço com inúmeras espécies desconhecidas. Biólogos estimam que centenas de espécies de animais e plantas permanecem não identificadas dentro do Vale do Javari, esperando silenciosamente sob o verde infinito para revelar seus segredos. No entanto, quanto mais fundo você vai na selva, mais estranhas as coisas se tornam. Algumas expedições relatam ocorrências estranhas, como ruídos inexplicáveis ecoando pela noite e avistamentos de luzes incomuns nas profundezas da floresta. Embora os céticos descartem esses relatos como nada mais do que folclore da selva, outros sussurram sobre civilizações antigas, escondidas sob as árvores, ou mesmo restos de cidades engolidas há muito tempo pela floresta tropical. Bem ao norte do Vale do Javari, escondida nas densas selvas que separam a Colômbia e o Panamá, fica outra região que desafia a exploração, o Darien Gap. Esta vasta extensão de floresta tropical emaranhada cobre mais de 160 quilômetros de terreno intocado, uma barreira natural que impede a conexão da América do Norte e do Sul por estrada. Apesar de inúmeras tentativas, nenhuma estrada cruzou com sucesso este território selvagem, deixando-o como uma das últimas fronteiras verdadeiramente inexploradas da Terra. Exploradores que entraram no Darien falam de um lugar tão remoto que nem mesmo mapas conseguem descrever completamente seus mistérios. Dentro de sua vegetação espessa e pântanos lamacentos, vivem animais selvagens
selvagens raros como onças, sapos venenosos e a esquiva arpia. Mas a natureza não é o único perigo à espreita sob a copa das árvores. Alguns viajantes afirmam que escondidos dentro desta densa selva estão restos de civilizações antigas, esperando para revelar histórias de uma história perdida. Lendas locais falam de caminhos esquecidos, ruínas de pedra engolidas pela vegetação e até mesmo desaparecimentos inexplicáveis daqueles que se aventuram muito fundo. Sejam movidos por superstição ou por perigo genuíno, poucos ousam desafiar este labirinto tropical. O Darien Gap continua sendo um lugar de segredos, desafiador contra a conquista humana. Mas nem todos os lugares inexplorados se escondem dentro de selvas exuberantes. Milhares de quilômetros ao norte, uma paisagem radicalmente diferente oferece um mistério igualmente intrigante. A ilha Devon, situada nas profundezas do arquipélago ártico do Canadá, parece mais com Marte do que com a Terra. Como a maior ilha desabitada do mundo, sua superfície rochosa e árida atraiu cientistas da NASA, que a usam como um substituto para o planeta vermelho. Suas temperaturas congelantes, penhascos escarpados e crateras antigas refletem de perto as condições encontradas em Marte, tornando-a o campo de testes ideal para futuras missões espaciais. Os visitantes descrevem a ilha Devon como sobrenatural, um lugar desprovido de árvores, animais ou habitantes permanentes. Mas por baixo de seu exterior severo, a ilha Devon esconde segredos fascinantes próprios. Alguns especulam que a ilha pode conter pistas para entender a vida além do nosso planeta, preservada nas profundezas de seu solo congelado. Relatos ocasionais de sinais de rádio misteriosos detectados perto da ilha alimentam sussurros de intriga extraterrestre, embora os céticos rejeitem essas alegações como meras anomalias atmosféricas. Quer a verdade esteja na ciência ou em algo mais estranho, a ilha Devon continua a atrair aqueles que buscam o desconhecido, ligando para sempre a Terra aos mistérios de mundos distantes. Enquanto alguns exploradores olham para cima, para o espaço, outros se voltam para baixo, sob nossos pés. Bem ao sul das planícies geladas da ilha Devon fica a península de Yucatán, no México, lar de um dos mundos subterrâneos mais extraordinários da Terra, os cenotes. Esses buracos naturais, formados por leitos rochosos de calcário desmoronados, criam aberturas em um labirinto subterrâneo de cavernas e águas cristalinas. Para a antiga civilização maia, os cenotes eram portais sagrados para outro reino, portais onde rituais aconteciam para apaziguar os deuses. Hoje, mergulhadores se aventuram nessas cavernas submersas para descobrir câmaras de tirar o fôlego cheias de estalactites, estalagmites e passagens ocultas que se estendem por quilômetros abaixo da selva. Mas além de sua beleza, há um lado mais sombrio. Exploradores ocasionalmente descobrem artefatos, ossos humanos e oferendas rituais escondidas debaixo d'água por séculos. Circulam histórias sobre cenotes abrigando túneis secretos que se conectam a templos escondidos bem abaixo da superfície, gerando teorias sobre sítios antigos não descobertos, aguardando exploração. Alguns até sussurram sobre ocorrências sobrenaturais, luzes vistas sob a água, ecos estranhos em câmaras vazias e sensações de estar sendo observado durante mergulhos profundos. Sejam essas histórias lendas ou dicas de algo mais profundo, os cenotes continuam sendo portais misteriosos para a história esquecida do México. Deixando para trás os cenotes sombrios de Yucatán, viajamos pelo Pacífico até uma terra que parece infinita, árida e completamente alienígena, o deserto Simpson, o vasto mar de areia da Austrália. Cobrindo quase 181 mil quilômetros quadrados da Austrália Central, este é um dos desertos mais isolados e menos explorados da Terra. Dunas enormes esculpidas pelo vento se estendem até o horizonte, algumas com mais de 40 metros de altura, mudando silenciosamente como se o próprio deserto estivesse vivo. Apesar de sua dureza, o deserto de Simpson abriga segredos ocultos sob suas areias. Ecossistemas estranhos e delicados florescem aqui, lar de criaturas adaptadas ao calor extremo, sol intenso e escassez de água. Diabos espinhosos, ratos saltadores e até mesmo répteis esquivos do deserto sobrevivem onde os humanos raramente se aventuram. Exploradores que ousaram cruzar essas areias contam histórias de silêncio assustador, miragens de calor desorientadoras e encontros noturnos perturbadores com sons ecoando do nada. Lendas aborígenes falam de lugares misteriosos escondidos nas profundezas das dunas, conhecidos apenas pelos mais velhos, guardados cuidadosamente por gerações. Há até mesmo contos sussurrados de expedições perdidas, cujos restos nunca surgiram, engolidos pelas areias em constante movimento. Hoje, grande parte dessa natureza selvagem australiana permanece intocada, resistindo à exploração humana como um dos últimos verdadeiros desertos do planeta, um mar infinito de mistério que continua a fascinar, seduzir e guardar seus segredos cuidadosamente. Longe do calor escaldante dos desertos da Austrália,
encontra-se outro reino inexplorado, desta vez submerso profundamente abaixo da superfície do Oceano Pacífico. A Fossa das Marianas mergulha mais fundo na escuridão do que qualquer outro ponto da Terra, atingindo sua profundidade máxima em impressionantes 10.970 metros no Challenger Deep. Para colocar isso em perspectiva, você poderia submergir o Monte Everest e ainda ter mais de 1,6 quilômetros de oceano acima dele. Este abismo misterioso mal foi visitado por humanos. Menos pessoas desceram ao Challenger Deep do que pisaram na superfície da Lua. E o que eles encontraram lá surpreendeu até os exploradores mais experientes. Criaturas bizarras e translúcidas, águas vivas bioluminescentes iluminando a escuridão e ecossistemas prosperando sob pressões que esmagariam aço como papel. No entanto, a Fossa das Marianas ainda guarda mistérios muito maiores. Cientistas acreditam que espécies desconhecidas vivem mais fundo do que nossos submersíveis podem alcançar, em um ambiente tão estranho que desafia nossa compreensão das possibilidades da vida. Sons subaquáticos inexplicáveis foram registrados ecoando da profundidade da fossa, alimentando especulações sobre formas de vida ou fenômenos geológicos não descobertos. Apesar dos avanços na exploração do fundo do mar, a Fossa das Marianas continua sendo um dos maiores enigmas da Terra, escondendo mundos sob suas pressões esmagadoras e escuridão eterna. Emergindo das profundezas do oceano, ascendemos em direção ao céu ao Monte Roraima, uma montanha imponente diferente de qualquer outra na Terra. Localizado nas fronteiras da Venezuela, Guiana e Brasil, o Monte Roraima se eleva dramaticamente das florestas ao redor como uma enorme montanha de topo plano, seu cume alcançando mais de 2.800 metros de altura. Seus penhascos verticais, envoltos em névoa, o fizeram parecer inacessível por séculos. Quando os exploradores finalmente o escalaram, eles descobriram um mundo perdido, aparentemente intocado pelo tempo. Espécies únicas de plantas e animais, não encontradas em nenhum outro lugar na Terra, florescem em seu planalto isolado. Plantas carnívoras, pequenos sapos pretos e formações rochosas bizarras fazem o topo da montanha parecer alienígena, quase pré-histórico. Lendas indígenas aumentam a mística de Roraima, descrevendo-a como o berço da humanidade e um lugar habitado por espíritos. Ainda hoje, persistem histórias de ocorrências inexplicáveis no topo da montanha, desaparecimentos repentinos, luzes inexplicáveis pairando perto de penhascos e sons perturbadores que ecoam pelas câmaras enevoadas do Planalto. Aventureiros especularam que sob a superfície de Roraima podem haver túneis ou câmaras escondidas deixadas por civilizações antigas. Sua aparência sobrenatural até inspirou o romance clássico de Sir Arthur Conan Doyle, O Mundo Perdido, refletindo sua aura de mistério atemporal. O Monte Roraima não é apenas uma maravilha geológica, continua sendo um lugar de fascínio duradouro, resistindo à nossa compreensão e continuando a evocar admiração e intriga como um dos maiores mistérios naturais do planeta. Longe dos altos penhascos de Roraima, escondido nas profundezas das selvas do centro do Vietnã, fica um dos segredos mais incríveis da Terra, a caverna Son Doong. Descoberta apenas em 1991 e totalmente explorada décadas depois, Son Doong é agora conhecida como a maior caverna do planeta, com mais de 5 quilômetros de comprimento e mais de 180 metros de altura em algumas câmaras. É grande o suficiente para abrigar arranha-céus inteiros em seus corredores escuros, mas o tamanho por si só não captura sua maravilha. Esta caverna é realmente um mundo oculto. Dentro de suas vastas câmaras, os exploradores descobriram florestas inteiras prosperando sob aberturas por onde a luz do sol filtra, criando uma paisagem surreal e sobrenatural. Vida selvagem única, como insetos albinos, peixes cegos de caverna e morcegos raros, evoluíram aqui, perfeitamente adaptados ao crepúsculo eterno. Muitas áreas de Son Doong permanecem inexploradas, deixando a possibilidade de espécies e ecossistemas não descobertos. Lendas locais aumentam seu mistério, contando histórias de espíritos e tesouros escondidos enterrados nas profundezas de suas cavernas. Exploradores continuam a ir mais fundo em Son Doong, descobrindo novos túneis e passagens a cada ano, expandindo os limites do que sabemos sobre esse mundo subterrâneo oculto. Son Doong não é apenas uma caverna, é um reino não descoberto sob a terra, esperando silenciosamente na escuridão. De um reino escondido sob a selva do Vietnã, viajamos para uma ilha tão remota e intocada que desafia a exploração moderna por completo. A Ilha Sentinela do Norte, localizada no Oceano Índico, é talvez o lugar habitado mais isolado da Terra. Cercada por recifes traiçoeiros e densas florestas tropicais, esta ilha é ferozmente protegida por seus habitantes, a tribo Sentinelese, que vive completamente desconectada do mundo exterior há milhares de anos. Tentativas de explorar a ilha ou se comunicar com os Sentinelese terminaram abruptamente, pois eles defendem agressivamente seu território de forasteiros. A ilha em si é envolta em mistério. Apenas algumas fotos aéreas e vislumbres distantes oferecem uma visão de suas vidas diárias, revelando cabanas simples, pesca ao longo das margens e uma comunidade totalmente inalterada pela civilização moderna. Devido a esse isolamento estrito, histórias e teorias selvagens sobre a ilha abundam.
Alguns especulam que os Sentinel-S guardam artefatos antigos ou segredos deixados por civilizações perdidas. Outros imaginam a Ilha Sentinela do Norte como uma janela viva para o passado distante da humanidade, uma sociedade congelada no tempo. Hoje, o governo indiano proíbe qualquer abordagem à ilha, preservando seus segredos e respeitando o desejo da tribo de permanecer intocada. A Ilha Sentinela do Norte continua sendo um dos últimos lugares verdadeiramente inexplorados em nosso planeta. Uma terra proibida cheia de perguntas sem resposta. Mas nem todos os segredos se escondem em selvas densas ou ilhas isoladas. Bem longe no sul do Chile, em meio ao silêncio frio da Patagônia, fica uma região selvagem inexplorada de gelo, o Campo de Gelo Patagônico Norte. Cobrindo mais de 4.100 km², é uma das maiores extensões de gelo da Terra, fora das regiões polares. Um labirinto congelado de geleiras, picos gelados e fendas profundas. Os exploradores raramente penetram neste labirinto, pois o clima imprevisível, as tempestades implacáveis e a pura inacessibilidade o protegem ferozmente. Abaixo da extensão infinita de gelo, cavernas intocadas e vales escondidos estão escondidos, alguns dos quais se acredita conterem pistas do passado distante da Terra, perfeitamente preservadas no gelo. Cientistas especulam que, nas profundezas dos núcleos das geleiras, restos congelados de vida antiga poderiam reescrever nossa compreensão da história climática do planeta. No entanto, a região também atrai contos do estranho e inexplicável. Relatos de expedições raras falam de sons misteriosos, mudanças repentinas de temperatura e luzes fantasmagóricas dançando no gelo à noite, inspirando lendas locais de espíritos assombrando as geleiras. Apesar do interesse crescente, grande parte do campo de gelo do norte da Patagônia continua sendo território desconhecido. Suas geleiras recuam e avançam como uma entidade viva, protegendo segredos que a humanidade ainda não descobriu. Aqui a exploração não é apenas desafiadora, mas emocionante, cada nova expedição revelando vislumbres de uma fronteira congelada, escondida silenciosamente na borda do mundo. Deixando para trás os mistérios gelados da Patagônia, nossa jornada agora mergulha sob as águas mornas do Caribe, em um dos reinos subaquáticos mais cativantes, mais inquietantes da Terra, os Blue Holes das Bahamas. Essas piscinas perfeitamente circulares de safira, espalhadas por mares rasos de cor turquesa e ilhas exuberantes, escondem entradas para um mundo submerso diferente de qualquer outro lugar na Terra. Formadas há milhares de anos por calcário desmoronado, essas cavernas subaquáticas descem centenas de metros na escuridão, criando portais naturais para um abismo inexplorado. Mergulhadores descrevem a experiência de entrar nesses buracos como surreal, flutuando por águas cristalinas antes de descer em passagens sombrias, iluminadas apenas por estreitos raios de sol. No entanto, além de sua beleza assustadora, esses buracos azuis abrigam segredos antigos. Arqueólogos descobriram tesouros escondidos lá dentro, de ossos de animais pré-históricos, a restos humanos e artefatos deixados para trás pelo povo indígena Lucayan, que acreditava que essas cavernas subaquáticas eram portais para o submundo. Mas não é apenas a história. Espreitando abaixo, exploradores modernos contam experiências estranhas, ouvindo sons inexplicáveis bem abaixo da superfície, vendo luzes bruxuleantes em cavernas escuras, e até mesmo sentindo quedas repentinas de temperatura, como se algo desconhecido habitasse as profundezas. Os buracos azuis permanecem em sua maioria não mapeados, atraindo aventureiros cada vez mais fundo em seus labirintos submersos, sempre sugerindo segredos que estão além do alcance. Das águas quentes do Caribe, agora viajamos para o norte, para um dos lugares mais isolados e menos explorados da Terra, o arquipélago russo de Severnaya Zemlya. Localizado nas profundezas do Círculo Polar Ártico, esse aglomerado de ilhas congeladas estava entre os últimos territórios da Terra já descobertos, mapeados oficialmente apenas no início do século XX. Presa em gelo e neve o ano todo, Severnaya Zemlya é uma região selvagem de geleiras, montanhas cobertas de gelo e tundra desolada. Mesmo hoje, poucas pessoas já pisaram nessas ilhas, deixando vastas áreas completamente inexploradas. Satélites ocasionalmente capturam imagens, revelando geleiras gigantescas e vales congelados, mas incontáveis cantos escondidos permanecem invisíveis aos olhos humanos. Aqueles que se aventuraram aqui falam de paisagens inquietantemente silenciosas e uma quietude assustadora quebrada apenas pelo gemido ocasional de gelo se movendo. Curiosamente, dados de satélite às vezes revelam formações incomuns sob o gelo espesso, estruturas e formas que alimentam especulações e teorias da conspiração. Alguns até sugerem que restos de bases militares soviéticas secretas ou instalações de pesquisa não reveladas permanecem escondidas dentro desses reinos gelados. Embora tais teorias não sejam comprovadas, Severnaya Zemlya continua a atrair curiosidade, uma fronteira gelada remota que resiste à compreensão e exploração humanas, preservando mistérios em seu abraço congelado.
Descendo do gelo do Ártico, seguimos para o sul, para a África, em direção a um segredo extraordinário, escondido no topo de uma montanha remota em Moçambique. O Monte Lico se ergue abruptamente das planícies ao redor, um pico isolado cujo cume permaneceu inexplorado até recentemente. Cercado por todos os lados por penhascos íngremes, quase verticais, com mais de 100 metros de altura, o Monte Lico guarda uma floresta tropical, exuberante, intocada por humanos, suspensa bem acima da savana. Os biólogos descobriram esse mundo oculto pela primeira vez por meio de imagens de satélite, surpresos ao encontrar um ecossistema inteiro prosperando no topo desse planalto isolado. Quando os cientistas finalmente escalaram seus penhascos, eles descobriram espécies completamente novas para a ciência: sapos minúsculos, borboletas coloridas e insetos encontrados em nenhum outro lugar da Terra, todos prosperando sem perturbações, em um paraíso perdido no tempo. No entanto, essa floresta tropical guarda segredos mais profundos, além das descobertas científicas. Lendas locais falam de espíritos sagrados, habitando o topo da montanha, protegendo a floresta de intrusos. Os moradores evitam o Monte Lico, alertando os forasteiros sobre luzes misteriosas, vistas piscando nos penhascos à noite, e vozes estranhas sussurrando no vento. Seja folclore ou mistério genuíno, essas histórias aumentam a mística do Monte Lico. Sua selva intocada continua sendo um dos ecossistemas menos conhecidos da Terra, suspenso bem acima da civilização, abrigando silenciosamente segredos que a humanidade está apenas começando a desvendar. Viajando para o leste, através das vastas paisagens da África, chegamos agora à Ásia, onde o complexo florestal do norte de Myanmar continua sendo um dos últimos lugares verdadeiramente selvagens e inexplorados, cobrindo milhares de quilômetros quadrados de selva densa, montanhas altas e vales profundos. Essa natureza selvagem escondida resiste há muito tempo à intrusão humana. Poucos se aventuraram profundamente nessas florestas, e menos ainda retornaram com histórias do que há dentro delas. Os cientistas sabem muito pouco sobre a região, além da incrível biodiversidade vislumbrada em suas bordas. Tigres vagam por caminhos invisíveis, leopardos nebulosos raros espreitam nas copas das árvores, e rios escondem criaturas de água doce que não são encontradas em nenhum outro lugar. Muitos acreditam que nas profundezas dessas selvas, espécies desconhecidas aguardam descoberta, escondidas sob a espessa copa. A área é tão remota que imagens de satélite fornecem apenas vislumbres vagos de vales, envoltos por densa folhagem, e picos cobertos de névoa, que raramente veem a luz do sol. Os moradores contam histórias de ruínas antigas, engolidas pelo crescimento da selva, guardadas por espíritos relutantes em compartilhar seus segredos. Exploradores que se aventuraram lá dentro, às vezes falam de eventos inexplicáveis, ruídos estranhos ecoando do nada, luzes perturbadoras dançando pela floresta à noite, e trilhas desaparecendo de repente, como se a própria selva tivesse se deslocado. O complexo florestal do norte de Myanmar permanece elusivo, preservando seus mistérios por trás de paredes verdes, um quebra-cabeça vivo, nos desafiando a descobrir o que está escondido sob sua copa intocada. Das densas selvas de Myanmar, nossa jornada toma um rumo dramático para o norte, nos levando às águas remotas do Atlântico Norte, onde a ilha mais jovem da Islândia, Surtsey, emerge do mar como um experimento natural. Nascida de erupções vulcânicas entre 1963 e 1967, Surtsey é a ilha mais nova da Terra, intocada por mãos humanas e estritamente protegida por leis internacionais. Cientistas monitoram de perto a ilha, observando a natureza lentamente tomar conta das rochas vulcânicas estéreis. No entanto, apesar de ser tão jovem, Surtsey já abriga segredos inesperados. Novas espécies de plantas e insetos apareceram misteriosamente, chegando pelo vento, correntes oceânicas ou carregadas por pássaros, transformando rapidamente o solo vulcânico em um pequeno e próspero ecossistema. Curiosamente, o acesso à ilha é proibido, preservando-a como um dos laboratórios mais isolados da Terra, para entender a capacidade da vida de conquistar novos territórios. No entanto, alguns afirmam que há mais nesta ilha do que meras maravilhas ecológicas. Avistamentos ocasionais inexplicáveis deram origem a sussurros entre os pescadores que passam perto de suas costas, luzes incomuns surgindo de suas crateras vulcânicas e formas fugazes se movendo por suas praias vazias ao anoitecer. Embora os cientistas rejeitem tais relatos, Surtsey continua a inspirar curiosidade e especulação, permanecendo silenciosamente no frio Atlântico Norte, escondendo segredos enquanto a natureza gradualmente reivindica esta ilha recém-nascida. Deixando para trás as remotas costas vulcânicas da Islândia, viajamos em direção à borda ocidental de Madagascar para encontrar uma das maravilhas geológicas mais estranhas do planeta, o Tsingy de Bemaraha. Este imenso labirinto de pedra, esculpido por milhões de anos de erosão, consiste em milhares de pináculos de calcário, afiados como navalhas, elevando-se a mais de 100 metros no céu. Os moradores locais chamaram essas formações de Tsingy, que significa onde não se pode andar descalço, descrevendo o terreno incrivelmente afiado e inóspito da paisagem. Escondidos entre
desses picos estão cânions profundos, cavernas e florestas exuberantes, onde espécies isoladas por milhares de anos evoluíram separadamente do mundo exterior. Lêmures raros saltam cautelosamente entre bordas irregulares, répteis se misturam invisivelmente às rochas, e cavernas invisíveis podem esconder fósseis não descobertos ou relíquias esquecidas. Os visitantes que navegam pelo labirinto contam sobre ecos assustadores, ventos estranhos sussurrando através de fendas rochosas e a sensação inquietante de estar sendo observado. Ainda assim, grande parte de Tsing e de Bemaraha permanece inacessível aos humanos, protegendo silenciosamente segredos em seu coração rochoso. É isso aí. Escreva nos comentários quais desses lugares você gostaria de visitar. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.